Vamos agora para o assunto da semana. Começa daqui a pouquinho. Oficialmente, aí tem gente falando, mas já não começou? Porque a gente já falou tanto de COP30, né? Não, oficialmente ainda não. A COP30 está começando hoje, lá em Belém, e é para lá que a gente vai. A Patrícia Junqueira, editora do ECOA, já está aqui conosco. Olá, esse visual. Tudo bom, Patrícia? Bom dia, seja bem-vinda. Oi, Fabiola, bom dia. A gente está aqui na Blue Zone falando da frente do pavilhão do Brasil e toda aquela estrutura que na semana passada ainda não estava pronta, agora já está finalizada. Aqui nessa região onde a gente está, ficam os pavilhões de todos os países, onde eles mostram o que eles têm feito para lutar contra a crise climática. Como você disse, a COP30 começa oficialmente hoje, daqui a pouquinho. O presidente Lula vai estar presente, ele vai fazer um discurso de abertura, que vai ser seguido pela transferência da presidência da COP29 para o presidente da COP30, o embaixador André Correia do Lago, e depois vai ter também um discurso do secretário executivo da Convenção da ONU para as Mudanças Climáticas. Os assuntos mais esperados aqui dessa COP são a transição justa, o financiamento climático e a mitigação da crise climática, não é mesmo? Que a gente tem falado, e como a gente viu o tornado nesse final de semana, essa situação catastrófica no Brasil que aconteceu, e mostra pra gente que a crise climática está aí, já é mais que hora da gente tomar uma atitude, e esse deve ser o tom dessa COP, uma COP da implementação, da passagem do discurso para a ação, que é o que tem falado todas as autoridades que estão aqui presentes. Fabiola. Bom, Patrícia, a qualquer momento a gente volta, a gente está esperando também a fala do presidente Lula. Tem previsão? Deve começar daqui a pouquinho, né? Deve começar daqui a pouquinho, deve ter algum atraso, estava previsto para as 10 horas, mas pode ser que tenha algum atraso. Eu acho bonitinho, né? Você vê o cordão do crachá, né? Não é crachá que fala, é da credencial. Ele é todo assim verde, né? Olha que bonitinho. Eu reparando nisso. Ai, que legal. Eu adoro esse colorido. Brasil total na tela. Obrigada. Um beijo, Patrícia. Obrigada. Um beijo, Fabiola. Fica esse delayzinho, a gente vai. Bom, o Josias, tudo muito bonito, né? O cordãozinho é todo verde, mostra bem a nossa floresta. Mas é muito grave do que a gente está falando e é muito importante que a COP30 traga pelo menos alguma resposta alerta ou que demonstre ao mundo a necessidade de a gente, de uma vez por todas, olhar as mudanças climáticas como algo que já está acontecendo, está destruindo e matando. Eu queria voltar com as imagens que a gente mostrou agora há pouco, imagens de drone lá do Paraná. É de uma tristeza gigante a destruição na região. Essas aí são imagens novas que estão chegando. Olha essa destruição, olha o que aconteceu por lá na passagem desse tornado durante esse final de semana. Algo muito, muito grave. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná confirmou que a região central do estado foi atingida por 3 tornados. 3 tornados. Rio Bonito do Iguaçu, que tem cerca de 14 mil habitantes, uma cidade pequenininha, 90% dos imóveis destruídos. A gente vê aí por essas imagens de drone. 90% da cidade acabou, destruiu. E o que é mais grave, né? As vidas perdidas. A gente tem 6 mortes confirmadas e isso é uma dor gigante, né? Para a gente ver que essas coisas estão acontecendo e cada vez mais. Mais de 1.000 moradores ficaram desalojados, estão em abrigos emergenciais. Os municípios de Guarapuava e Turvo também registraram os fenômenos e tem muita gente também internada, pelo menos 22 pacientes internados. Não tem como não relacionar uma coisa a outra, né, Josias? Do ponto de vista teórico, a emergência climática amedronta, né? Agora, vista assim, na prática, ela é mortal, né? Tivemos 6 mortes, uma cidade devastada, e isso está acontecendo simultaneamente à COP, né, em Belém. E quem alaga a alma de esperança ao olhar para a cidade de Belém, precisa cuidar para não morrer afogado no próprio otimismo, porque
O Brasil está no comando dessa 30ª Conferência da ONU sobre as mudanças climáticas e está sustentando a tese de que essa será a COP da implementação. Isto é uma forma elegante de dizer que é preciso passar do blá, blá, blá para a realização de objetivos já traçados. E, agora, é preciso ser muito realista, né? De todos os resultados que podem ser obtidos nesta semana em Belém, o sucesso é o mais improvável. Formou-se em torno dessa COP uma tempestade perfeita. Países em desenvolvimento, como Brasil, Índia, Indonésia, querem que as nações ricas elevem os repasses que deveriam financiar a transição climática de 300 bilhões de dólares, coisa que jamais foi desembolsada, para 1,3 trilhão de dólares. O Trump e o Xi Jinping, que são os líderes dos países mais ricos e mais poluidores, nem apareceram. A União Europeia, que está assediada lá pela guerra do Putin na Ucrânia, prioriza nesse momento investimentos bélicos. E o ponto de partida dessa COP é o fracasso. O ano passado foi o ano mais quente registrado na Terra, o primeiro com temperatura 1,5 graus Celsius acima dos tempos pré-industriais, e isso mostra que fracassou o acerto feito no Acordo de Paris. E hoje nós temos cientistas e ambientalistas, pessoas que celebraram há 10 anos o Acordo de Paris, carregam ali no íntimo da alma a sensação de um perdedor, né? Então, há na praça hoje 2 tipos de perdedores ambientais: os bons perdedores e os que não conseguem fingir. Os primeiros continuam sustentando que nada pode ser mudado até ser enfrentado. E os outros, os que não conseguem fingir, lamentam que nem tudo o que se enfrenta pode ser mudado. Então, diante da inevitabilidade do desastre, há pessoas hoje que começam a considerar mais prioritário adaptar o mundo para o que está por vir, para o que está por vir, né? Que é uma tragédia. Essa tragédia está aí, se materializando cotidianamente em desastres, terremotos, tufões, alagamentos. E no Brasil nós temos observado vários desses fenômenos com um resultado letal, né? E, então perde-se a vida, perde-se o patrimônio, perde-se a calma, mas nada disso parece convencer o mundo de que é preciso tratar a emergência climática com mais seriedade, né? O mundo parece ter outras prioridades, Fabíola. Então, como disse, de todos os resultados possíveis dessa COP de Belém, o sucesso é o mais improvável, Fabíola. Para essa área, que é a área do professor Schneider, que apesar de ser educador também, muita gente o conhece por esse lado, ele é gestor público e doutorado nisso, né? Fez doutorado nisso. A resposta para essas questões, elas vêm da gestão pública, políticas públicas, e a gente vê pouca coisa acontecendo, né? Como é que você vê, professor, a elaboração de políticas públicas que sejam eficientes para que a gente tenha menos tragédias como essa? Eu acho que, pegando o final do que o Josias colocou, eu acho que hoje são políticas de adaptação. Quer dizer, como a gente se prepara para esses eventos que vão ser cada vez mais constantes. Alagamento, tufão, enfim, as questões, a questão hídrica, né, que São Paulo, inclusive, está passando por esse problema mais uma vez. Enfim, as políticas deveriam ser olhando para a questão da adaptação e também políticas que ainda insistir na redução de emissões. Embora a própria COP tenha já de cara, a própria ONU tenha já de cara indicado que desistiu, ou melhor, que nós não conseguiremos chegar à meta de 1,5 graus, a gente tem que continuar buscando reduzir emissões e adaptar as cidades e os países para esses eventos, né? Então, como a gente reduz emissões, né? O Brasil deu um exemplo não muito bom, né? Acho que deixou o nosso presidente com o calcanhar um pouco exposto quando decidiu por apoiar a questão da exploração do petróleo, né, lá no norte do país. Eu acho que fazer a transição, priorizar o transporte coletivo,
é fazer tudo ao contrário do que nós estamos fazendo hoje, nas grandes cidades, como, por exemplo, São Paulo, né? E fazer com que essas cidades estejam preparadas, investir também em outros modos de energia. Eu acho que não tem muita saída que não olhar para essas políticas públicas de adaptação. E, de outro lado, tentar a redução das emissões. Mas, como Josias, eu estou muito pouco otimista em relação a essa COP, não só pela ausência dos dois gigantes maiores poluidores e quem poderiam puxar esse financiamento, Estados Unidos e China, mas também pela Europa, que no fundo foi foi quem levantou essa bandeira por muitos e muitos anos e hoje tem um outro, está olhando para a questão, para o seu quintal, né? E precisa olhar porque tem uma guerra acontecendo ali e os orçamentos dos países europeus, que já estão também bastante reduzidos, estão cada vez mais voltados para a questão militar, uma vez que Trump diz que vai ficar ali de olho na guerra, mas não vai apoiar tanto quanto foi comum os Estados Unidos apoiar a Europa. Então, a gente está num momento muito complexo e, ao mesmo tempo, tem uma coisa só que o Brasil avançou e acho que tem que ser comemorada, que é a redução do desmatamento nesses 3 anos, né? E acho que isso é algo que a gente tem que louvar o trabalho da ministra Marina Silva e do governo federal nesta área, mas ainda é muito pouco quando a gente olha para a questão geral da transição energética, do financiamento dessa transição e da mudança que deve ocorrer também nas cidades para que a gente reduza emissões e adapte as cidades para esse futuro não tão bom que está chegando. Bom, 10 horas e 30 minutos. Fala, Josias. Tem um aspecto muito rapidamente, Fabiola, um aspecto nessa linha das providências administrativas, né, e da lenga-lenga que costuma marcar esse tipo de providência em relação ao meio ambiente. Esse fenômeno que aconteceu agora, esses tornados que atingiram a região sul do país, em especial o Paraná, chegam num instante em que o Brasil está lá na COP30 e o Lula tinha prometido que chegaria à COP30 depois de implementar a chamada autoridade climática. Então, essa autoridade climática, que é um órgão do governo, né, foi prometida na campanha em 2022, esquecida já na fase de governo de transição, e no ano passado, diante de um festival de queimadas, o Lula, numa viagem ao norte do país, prometeu, não, agora vamos fazer a autoridade climática. A ministra Marina providenciou a proposta, enviou à Casa Civil, e está lá enterrada no fundo de uma gaveta desde então. E para que serviria essa autoridade climática? Para gerenciar o combate e, sobretudo, a prevenção desses desastres climáticos. A ministra Marina alerta frequentemente, e voltou a falar isso agora, em função da tragédia que se verificou lá no município do Paraná, que há no Brasil mais de 1.900 municípios que estão submetidos ao risco, situações de risco diante da emergência climática. E a autoridade climática não sai do papel, né? E há o problema, há o diagnóstico, há a identificação de cidades que precisariam de uma atenção especial, atenção administrativa, orçamentária, né? E a autoridade climática, a despeito de termos aí uma emergência e 1.942 municípios que estão em situação de risco extremo, a autoridade climática não saiu do papel. Então isso mostra que há um quê de lero-lero também nessa prioridade que o governo atribui à mitigação do clima, à prioridade em relação ao meio ambiente. Tudo isso, afora o fato de que o presidente fala em reduzir a emissão dos gases que provocam o efeito estufa e, ao mesmo tempo, celebra, bate palmas para a nova província petrolífera que a Petrobras vai abrir, já abriu, está implementando ali na margem equatorial. Afora esse aspecto, esse paradoxo, há também providências que não saem da gaveta, Fabiola.